Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos ouvindo no Evangelho o sermão escatológico do Evangelho de São Mateus, que nós começamos a ouvir no domingo passado com a parábola das 10 jovens. Continuamos hoje ouvindo a parábola dos talentos e vamos encerrar o sermão escatológico, encerrando o ano litúrgico no próximo domingo, quando ouviremos uma terceira parábola, a do juízo final. Tudo isso nós já sabemos para reanimar a comunidade de Mateus. Mateus escreve este quinto sermão do seu evangelho porque os cristãos da sua comunidade estão desanimados, estão esfriando na fé. Eles sofrem uma perseguição externa do Império Romano. Muitos cristãos são perseguidos e mortos pelo Império, mas eles sofrem, sobretudo, um desânimo interior. Causado por quê? Causado pela demora da vinda de Jesus. Aquela primeira comunidade cristã foi evangelizada pelos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos no anúncio de uma vinda iminente de nosso Senhor. São Paulo deixava claro, na segunda leitura de domingo passado, que ele acreditava e acreditava piamente que ele mesmo não morreria antes de que o Senhor voltasse. Paulo morreu decapitado no ano 64. Nós já estamos terminando 2020 e o Senhor ainda não voltou. Pois é, a segunda leitura de hoje nos afirma isso. Ninguém sabe quando o Senhor vai voltar. Ninguém sabe o dia ou a hora. Mas nós temos a certeza e cultivamos essa certeza da fé de que um dia o Senhor voltará. E é porque temos esta certeza de que um dia o Senhor voltará que nós cultivamos a virtude da vigilância. Devemos estar sempre prontos. Devemos estar sempre com lâmpadas acesas e com o óleo necessário para mantê-las acesas até a vinda do Senhor. Mas esta segunda parábola do sermão escatológico, ela tem uma finalidade bem precisa, que é ajustar o foco da nossa vigilância. Nós podemos ser vigilantes, mas ser vigilantes de um jeito errado. E qual seria esse jeito errado? Aquilo que acontecia também nas comunidades de Paulo. Quem dizia assim, Jesus está voltando, então vou largar mão de tudo, vou largar mão do emprego, vou largar mão de tudo. Vou sentar, ou melhor, diríamos nós, vou deitar na rede, vou cruzar o braço e vou ficar esperando o Senhor voltar. Essa vigilância, ela pode até manter lâmpadas acesas. Pode ser uma vigilância movida pela fé. Mas não é esta a vigilância que Deus espera de nós. A vigilância cristã, a vigilância evangélica, a vigilância que esta parábola nos ensina, é uma vigilância ativa. Não é uma vigilância de quem fica olhando no horizonte e esperando. Será que o Senhor vem hoje? Será que o Senhor vem amanhã? Quem sabe é depois de amanhã. Não. A nossa preocupação não deve estar no dia, na hora, na forma, no modo como o Senhor virá. A nossa vigilância deve estar de olhos voltados para aquilo que o Senhor nos confiou enquanto Ele foi para o estrangeiro, enquanto Ele foi para a sua viagem,
como diz o Senhor da parábola de hoje. O Senhor foi viajar e confiou aos seus servos os seus talentos, aquilo que ele tinha. Talentos aqui na parábola não são aptidões. Talentos na parábola era uma medida de peso usada para os metais nobres. Quando se pesava o ouro, se pesava a prata, não se pesava em quilos, se pesava em talentos. E um talento corresponde a 30 quilos de ouro, ou seja, 6.000 denários. O que quer dizer que um talento equivale ao salário de 6.000 dias trabalhados, já que um denário é o salário de um dia. Ontem eu fiz umas contas, não é verdadeiro o resultado, porque infelizmente o nosso salário mínimo ele é menor do que mínimo, né? Ele é o nosso salário ínfimo. Mas se nós tomarmos por base o nosso salário ínfimo, nós vamos chegar ao seguinte valor. Imaginemos que o nosso salário mínimo é o salário de 30 dias, dividido por 30, o nosso trabalho vale R$35 por dia, né? É muito pouco, ninguém vive só com isso. Mas R$35 por dia, vezes 6.000, vai dar R$210 mil, um talento. Vejam só. O Senhor confiou a sua riqueza, o Senhor confiou o fruto do seu trabalho, o Senhor nos confiou a sua criação, para que nós cuidássemos dela durante a sua ausência. Se a parábola do domingo passado reclamava que o noivo estava atrasado, a parábola de hoje já diz que o patrão voltou muito tempo depois para acertar contas com os seus empregados. É preciso que nós notemos também que todos os servos receberam talentos. Ninguém ficou sem. Nenhum servo, por menos capaz que fosse, ganhou 0 talentos. Não. Todos receberam talentos, e isso é que é importante. Todos nós temos talentos. Todos nós somos administradores de talentos que Deus nos confiou. Agora a grande questão é, o que é que nós fazemos com os talentos que Deus nos deu? Deus não está preocupado com a contabilidade dos talentos. Deus não quer saber quem multiplicou 5 ou quem multiplicou 2. Deus quer saber o que é que nós fazemos com os talentos que Ele nos deu. O que Deus observa em nós não são os resultados. O que Deus observa em nós são as atitudes. Qual é a atitude que nós temos diante dos talentos que Ele nos deu? Os 2 primeiros servos da parábola, eles arriscaram. O Evangelho não diz como, que negócios eles fizeram. Não, porque o Evangelho está preocupado com a atitude. Eles arriscaram, eles ousaram, eles foram criativos e eles fizeram frutificar os talentos que receberam de Deus. Pelo contrário, aquele que recebeu um só talento foi tomado pelo medo. E esse foi o grande defeito dele. Porque o medo é uma força que paralisa. Todos nós já experimentamos o medo, não é? Você está andando numa calçada e de repente na grade, assim bem do seu lado, aparece um monstro de um cachorro latindo alto e forte. A nossa primeira reação
não é correr. A nossa primeira reação é paralisar. Num segundo momento a gente corre. Mas a primeira coisa é travar. Parece que o freio de mão puxa na hora. Não é? É isso que o medo faz conosco. O medo nos paralisa. O medo nos trava. O medo tira a nossa ousadia, a nossa criatividade, a nossa capacidade de pôr os talentos a serviço do próximo. É isso que nós não podemos conceber em nós. O medo de Deus. Deus não deve ser temido enquanto ter medo. O temor de Deus, que é dom do Espírito, é respeito, é reconhecimento da grandeza de Deus, mas jamais medo que paralisa. Porque Deus quer a nossa criatividade, a nossa ousadia, a nossa capacidade de pôr os talentos a serviço e fazê-los multiplicar. Pelo 4º ano consecutivo, nós celebramos hoje o Dia Mundial dos Pobres, que o Papa Francisco instituiu há 4 anos. E na carta em que ele institui o Dia Mundial dos Pobres, aquela carta de encerramento do Ano Santo da Misericórdia, o Papa diz que ele cria o Dia Mundial dos Pobres a ser celebrado todos os anos, no 33º domingo do tempo comum, porque é preciso olhar para os pobres para se preparar para a festa de Cristo Rei. Nós vamos celebrar domingo que vem a festa de Cristo Rei. E no ano passado, no Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco tuitou, dizendo assim: que bom seria se os pobres ocupassem no nosso coração o lugar que ocupam no coração de Deus. Ou seja, o reinado de Cristo é o reinado dos pobres. Os pobres são os prediletos de Deus. Aqueles que ninguém quer cuidar são destes que Deus cuida com prioridade. Por isso, ao sermos desafiados hoje pelo Evangelho a ser criativos, ousados no serviço dos nossos dons, coloquemos os nossos dons a serviço dos pobres, dos prediletos de Deus. Usemos aqueles dons e talentos que Deus deu a cada um de nós para promover a vida digna, a vida plena, para todos os nossos irmãos e irmãs. Pois foi para isso que Jesus veio, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Que Deus nos ajude a vencer o medo, a ser ousados e criativos na promoção da vida para todos, pois é assim que Ele nos quer encontrar. Ele não nos quer encontrar de braços cruzados ou parados segurando a chama da nossa fé. Não. Deus quer encontrar, quando Ele voltar para nos buscar, com a fé feita obra nas nossas mãos, promovendo a vida para todos os nossos irmãos. Amém.